Neste vídeo nós vamos aprender como deixar a nossa flor de Natal bonita até o Natal, como fazer ela florir no ano que vem e também nós vamos aprender a fazer mudas do bico de papagaio. Já aproveita, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho que assim que eu colocar vídeo novo, você vem assistir. Os vídeos estão muito legais. Quais são os nomes desta flor? É conhecido como bico de papagaio, flor do Natal, alegria de salão e poicétia. Tem vários outros nomes, mas esse é o que a gente mais conhece. E você, conhece aí algum bico de papagaio com outro nome? Você conhece essa flor com outro nome? Deixe nos comentários abaixo. É uma planta originária do México. Qual altura fica? Vamos ver aqui atrás de mim. Olha que lindo do bico de papagaio. Ele fica mais ou menos até 3 metros de altura. Mas nós vamos ver no vídeo que tem certinho a hora de você fazer a poda, que ele não cresce tanto. Nós temos o bico de papagaio simples e o dobrado. E quais as cores, Ana? Será que é só o vermelho? Não, o vermelho é o mais famoso por causa do Natal, esse vermelho com verde, mas nós temos o cor-de-rosa, nós temos o amarelado, tem gente que fala branco, acho que ele parece mais com amarelo. Temos os pintadinhos e também na época do Natal, como essa flor está em alta, eles colocam também glitter. Esse colocar o glitter é artificial, o resto dessas cores é natural. Se você não encontrar essas cores, é só você encomendar em floricultura que eles trazem para você. E quais os tamanhos? Olha, eles são vendidos em algumas floriculturas, nas minhas irmãs tem muda e também tem vaso. O vaso é o pote 11, por que pote 11? Os produtores estipulam porque é 11 centímetros de largura. Então tem o pote 11, tem o pote 15 e tem também os grandes, mais ou menos pote 30, pote 40, a gente fala bicão. Quando eu trabalhava em floricultura, a gente chamava ele de bicão, que é bem grande, dá para fazer uma ornamentação bem linda. Se você já estiver gostando desse vídeo, curta o vídeo, que é muito importante para mim. Se você quiser continuar o cultivo do bico de papagaio em vaso, eu vou explicar separadamente do cultivo no jardim, no chão, tá? Mais para frente um pouquinho. Olha, onde que eu posso usar o bico de papagaio? Se você tem um vaso, você pode dar de presente no Natal. Você pode colocar numa cesta bem bonita e presentear também. Você pode colocar esse pequeno em várias mesinhas, fazer um arranjo, fica lindo. E você pode usar também em cachepôs, sozinho. Fazer belas decorações de festa ou na sua casa, fica a cara do Natal. E no chão, onde que eu posso usar? No jardim. Olha, tem gente que faz alamedas de bico de papagaio, fica muito lindo. Ele pode ser usado próximo a passeio, porque é um arbusto, a gente falou, ele não fica tão alto, as raízes não são agressivas. Pode usar em calçada, perto de estrutura, que não vai quebrar. Como um ponto sozinho, eu tenho aqui no jardim, como ponto sozinho, fica lindo ele sozinho, né? Florescem no inverno. Por que a gente deve ter flor que floresce no inverno? Porque a maioria das flores florescem na primavera, verão. Então, quando tem essas flores que florescem na época do inverno, é importante para o nosso inverno, jardim não ficar sem flor nenhuma. Então, a gente coloca essas flores que florescem no inverno. E a gente pode colocar eles em jardineiras e podemos também, eu tenho aqui um vaso, plantar vasos grandes de jardim com bico de papagaio, porque fica lindo, fica muito bonito. Você vai me perguntar assim, Ana, mas você está falando que o bico de papagaio floresce para nós aqui no Brasil no inverno, maio, junho? Eu vejo ele nas floriculturas em dezembro. É porque lá na Europa o inverno é no Natal. Lá na natureza ele floresce na época do Natal. Mas aqui não, os produtores, entre aspas, dão uma enganadinha nele. Eles fazem com que
dentro das estufas, eles diminuem a luminosidade como é no inverno. No inverno os dias não ficam mais curtos, com menos luz. Eles reproduzem isso nas estufas, para que a gente aqui no Brasil tenha essas flores em dezembro. Mas se você tiver um em jardim, ele não vai florescer em dezembro. Eu estou aqui na casa da minha mãe, vocês veem que o bico de papagaio aqui, nós estamos entrando em dezembro, não está florido. Quando for mais ou menos maio e junho, ele fica todo vermelho, fica todo florido. O bico de papagaio é da família das euforbiáceas, assim como a coroa de Cristo, algumas suculentas. Tem que ter cuidado, eu vou ensinar na hora da poda, até na hora de fazer muda, a gente vai fazer muda aqui na prática do bico de papagaio. Porque solta esse leite e é um pouco tóxico. Não é tão tóxico, então se a gente, ser humano, ingerir, ou um gato, ou um cachorro, é bom nós procurarmos um médico e os animais, um veterinário, para que não aconteça nada de indesejável. Então, ele tem esse látex, esse leite que sai por causa dessa família. E outra coisa muito interessante, o bico de papagaio, isso aqui que a gente está vendo, não é uma flor. A flor é esse miolinho aqui, que quando está mais aberto parece um bico de papagaio. Ana, para que eu tenho que saber que isso aqui não é uma flor, que é uma folha modificada? Isso aqui chama-se bráctea. Porque essas flores, que são na verdade folhas modificadas, mas vocês podem falar flor, não tem problema nenhum, elas são muito duráveis. É o mesmo caso do antúrio, que as flores do antúrio são folhas modificadas. A flor mesmo é aquelas pequenininhas que estão no centro da bráctea. São muito duráveis. E outra coisa, quando a gente vê que as flores estão muito abertas, é a hora da escolha do vaso que eu vou ensinar para vocês. Vocês vão olhar três itens. Quando está muito aberto ou está escurecendo, o bico está muito tempo ali na floricultura ou no supermercado. Escolha quando tiver assim. Esse bico de papagaio, por isso do nome, bem fechadinho, tá? Qual mais outro item que você tem que olhar? Se eles não está amarelando as folhas. Então, se você for comprar, tiver num plástico, tiver muito tumultuado, você tira e olha se não está amarelando. E ele quebra com muita facilidade, vê se não tem galhos quebrados. No Natal, essa flor fica mais cara. Se você for fazer uma festa, uma recepção na sua casa e for comprar vários, é bom você encomendar, porque aí dia que chegar o caminhão, você pega flores novas e você também comercializa. Eu trabalhei em floricultura há mais de 30 anos, então quem comprava 10, 20 vasos já negociava e o preço sai mais em conta para você. Nós agora vamos separar. Eu vou falar do cultivo dele em vaso e depois nós vamos falar do cultivo em chão e fazer as mudas. Como que eu vou manter até o Natal, por muito tempo, esse bico? Olha, você pode manter até uns 2 meses. Ele bonito, no mesmo substrato, o substrato vem legal do produtor. Ele atrás de uma janela, em luz. Ele é uma planta de sol o dia todo, mas está na estufa, ele tem costume com o sol da manhã. Então mantém ele atrás da janela. Ana, eu quero já colocar ele no sol pleno. Então você tem que fazer uma rustificação. Você tem que colocar ele aos poucos, mais próximo do sol. Então vai fazendo assim de 2 em 2 semanas, um mês na rustificação. Começou o segundo mês, você pode colocar ele no sol pleno, porque é feito em estufa, ele não vai tolerar o sol da tarde de cara. Às vezes, quando você compra muda, ela é feita no sol pleno, você pode colocar direto, mas esses vasos não toleram. Então, luz, sol da manhã e pode ser rustificado até o sol pleno. Como que é a rega? Você vai regar quando o substrato estiver seco. Então, depende da estação do ano, depende muito da região que você mora, da sua casa, se tem muito vento. Se tiver muito vento, seca muito rápido, onde que você colocou. Então, quando você apertar o dedinho 1, 2 centímetros abaixo da terra, porque se olhar só em cima, sempre vai estar seco, seca muito rápido. Aí embaixo aqui tá úmido ainda. Então, abaixa assim 1, 2 centímetros e olha, se tiver seco, você irriga. É uma planta super rústica, tolerante
aí a praga e doença, você não vai ter problema com ela. Poda. Quando você vê que a flor acabou, você pode fazer uma poda para que ele induza a floração novamente uma vez por ano. Ele floresce uma vez por ano. Após a floração, nós temos que podar, porque senão ele dá uma flor ou outra, ele não fica bonito e começa a ficar desgalhado. Adubação. Ele vai entrar no nosso esquema de adubação. Então, adubação para as folhagens verdes. E aí você mantém ele nutrido, ele sempre vai ficar bonito. Se você quiser saber mais sobre adubação, eu faço lá nos stories do meu Instagram de todas as plantas no sábado. De orquídeas eu faço nas quintas-feiras. Quando você levar o seu bico de papagaio para casa, às vezes ele está em plástico, é bom tirar a embalagem se você ganhar de presente. E se você fizer muito enfeite e colocar num lugar que não é perto de luz, ele quase não dura, às vezes não dura nem 15 dias. Então, de olho com a ventilação na planta, além da luz. Aí você vai falar assim, Ana, mas eu vejo no shopping aquele monte de bico de papagaio, não tem luz nenhum. No shopping há um alto investimento nessas plantas. À noite eles vão e trocam várias vezes antes do Natal. Então, não serve de base para o nosso cultivo caseiro. Então, aí nós fechamos a questão do bico de papagaio em vaso, lembrando que se você colocar em cachepô, você rega bastante, quando o substrato tá seco, rega bastante para depois voltar. Se você irrigar aqui dentro e ficar cheio de água, as raízes vão apodrecer no contato com a água e você acaba perdendo o seu bico de papagaio, tá? Como que eu os cuidados no chão? Você comprou seu bico de papagaio, passou o Natal, você quer passar pro chão. Você vai usar sempre um substrato, tanto se você quiser continuar com ele em vaso, você passa para um vaso maior, tá? Depois de 2 meses precisa de fazer o replantio. E qual o substrato legal para essa planta? Ele é tão resistente que 2 partes de terra vegetal e 1 parte de humus de minhoca ou um condicionador de solo, excelente. E se você acrescentar 1 parte de areia grossa, beleza. Esse é o substrato para o replantio após 2 meses para você fazer. E no chão, Ana? No chão, se você tem um vaso desse tamanho, você abre a cova o dobro do tamanho do vaso. Para quê? Porque você vai passar ele para o chão. Olha que tanto de raiz já precisando de um replantio. Se você faz a cova só desse tamanho, o chão vai estar duro. As raízes vão demorar para conseguir atingir aquele chão duro. Então faça a cova o dobro do tamanho do torrão, porque quando as raízes crescerem, elas encontram aquele solo fofo e no instantinho elas avançam e a planta cresce. Quando você for passar ele para o chão, certifique daquela terra que você tirou é boa. Se ela não for boa, troca. Aí você coloca metade de uma terra vegetal boa, metade de esterco de gado curtido ou humus de minhoca, ou aquela mistura que eu ensinei para vaso. No chão, você irriga sempre que o substrato secar, até você ver que ele pegou, que ele enraizou, e no sol pleno ou no sol da manhã, ele vai muito bem. Aqui, meu cultivo, eu tenho em sol pleno, ele fica muito mais vermelho, e tenho aqui que pega só luz indireta. A gente vê que os galhos caminham para a luz e que ele não dá tanta flor. Você pode cultivar ele em sol, luz indireta, mas ele não vai ficar vermelhinho assim no próximo ano. No chão, os outros cuidados, quanto à adubação, tudo é o mesmo. Poda. No chão, se você não podar ele, aqui na casa da minha mãe eu podo porque ele fica redondinho e fica bem bonito. Você pode podar ou não. Eu podo porque senão ele natural, tem gente que gosta, aí depende do seu gosto. Ele fica com um galho assim, vários galhos, poucos, eu não acho ele tão bonito sem poda como com poda. Se você fizer uma alameda também e podar, ele fica muito bonito, ele fica bem fechado. Nós vamos agora fazer as mudas. Como que eu vou fazer muda desse bico de papagaio, Ana? Ele é chatinho, ele é demorado. Como que você faz que eu consigo assim com mais certeza de pegamento? Você pega um galão de 2 litros, se quiser fazer maior pode ser, e racha ele, corta ele aqui.
Aí você corta e deixa com tampa tudo direitinho, ó, tá todo fechado. Daí você vai colocar aqui embaixo brita, eu coloquei brita ou argila expandida, só porque se o excesso de água tiver, vai para a brita e não prejudica a estaca. Então aqui tem a brita. Eu gosto muito de enraizar ele na casca de arroz carbonizada. Assim, pega tudo as estacas. As estacas do bico de papagaio é de 25 centímetros a 30 centímetros. Pega uma estaca não tão jovem e não tão grossa. E é sempre bom fazer muda após a floração do bico de papagaio. Aí você pegou a estaca direitinho e já umidifiquei, já reguei a casca de arroz carbonizada. Daí eu vou colocar aqui dentro a minha estaca. Aí eu coloquei e fecho. E vou colocar no lugar de sombra, porém de muita claridade. Nunca que eu vou colocar um bebê no sol, mesmo que é uma planta de sol. Agora você fecha aqui com uma fita transparente e não precisa abrir. Se você não quiser colocar a fita, não precisa, mas não fica abrindo, porque aqui faz um microclima e as raízes vão brotar muito rápido. Para você acompanhar essa estaca, a brotação dela, eu vou sempre estar falando lá nos stories do meu Instagram, ok? Deixa a estaca sempre firme. Vocês viram que eu coloquei aqui o dedinho? Deixe sempre firme. A estaca, para um bom enraizamento, não pode ficar bamba. E outra coisa, não fica curioso, não fica puxando a estaca, tá? Porque senão começa a enraizar, você puxou e não vai dar certo. Então é assim que a gente vai fazer mudas. Vocês podem colocar aqui dentro várias estacas, até umas 6 estacas aqui dentro. Ana, eu quero experimentar fazer fora dessa UTI. A gente chama de UTI das plantas. Então você pode fazer metade de terra vegetal, uma terra boa, com metade de areia grossa. Deixa ali num vasinho drenável e você pode colocar adubo. Esse adubo aqui, ele é enraizador também. Ou coloque o enraizador que você tiver. Esse aqui, você dilui uma pazinha que vem na tampinha em 1 litro d'água, vai ficar dessa maneira. Ana, eu preciso colocar na UTI? Não precisa, eu gosto de colocar porque eu garanto que ela vai enraizar. E é bom, quando você fizer fora da UTI, você colocar um enraizador para que você tenha mais sucesso. Quando você estiver fazendo muda de plantas, vamos supor que você queira 3 mudas. É bom já fazer umas 6, 7 estacas, porque realmente estacas, mudas, não há sucesso em todas, tá? Se você estiver gostando aí do vídeo, vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Ajuda muito o canal Ana Paula Lino crescer e também vai ajudar a pessoa que você sabe que vai querer fazer muda dessas plantas. Ana, qual outras flores que fazem sucesso no Natal? O calanchoe ou a calandiva. Eu fiz um vídeo de como cuidar, como fazer mudas. Eu vou deixar no card aqui na descrição desse vídeo. Também a gente usa muito a bromélia guzmania, ela é vermelha e verde. Nossa, dura muito. E sabe a tuia de Natal que a gente gosta de fazer muito? Aí as árvores de Natal nos pinheirinhos e a gente acaba deixando morrer. Eu fiz um vídeo, postei esses dias, de como que você vai cuidar da tuia de Natal, tanto na época de Natal como depois. Eu vou deixar no final desse vídeo o vídeo sobre tuia de Natal, se você interessar pelo assunto. Gratidão por você ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigada. Um beijo para você e até o próximo vídeo.